O terceiro pilar, o zakat. Em muitos dos versículos do Alcorão Sagrado, percebemos que Allah, o Altíssimo, por inúmeras vezes cita-o como obrigação junto à oração. Logo, como a oração, o zakat é um pilar da religião islâmica que não se sustenta no crente sem sua crença e sua prática. A palavra zakat em árabe significa purificação e crescimento, mas na teologia islâmica indica uma porcentagem específica tirada dos bens do crente com o decorrer de um ano para os pobres. Allah o Altíssimo diz no Alcorão: e tire dos bens deles, ou seja, dos muçulmanos, a caridade, o zakat, para que os purifiquem e se purifiquem com ela. E na Surat Al-Baqarah, Allah diz: e estabeleçam a oração e paguem o zakat. E no hadith já citado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta o zakat como um dos pilares do Islã. Quem deve pagar o zakat? O zakat não é obrigatório, exceto para um muçulmano ou muçulmana que tenha o mínimo de posses necessárias para pagar o zakat, chamado de nisab, mesmo que seja adulto ou pequeno, de posses de suas faculdades mentais ou não. Logo, mesmo em alguns países islâmicos, quem não é muçulmano não paga o zakat, e o governo ainda assim tem que zelar por ele. 2,5% anuais. O zakat também só é pago depois de um ano do cálculo dos bens do crente. Aí, o cálculo é refeito e 2,5% dos bens é então distribuído aos pobres. Não fazem parte do cálculo sua moradia, nem os seus meios de locomoção. As dívidas também são pagas antes de feito o cálculo final. O zakat deve ser pago o quanto antes, exceto que se atrase um pouco, para dar para quem realmente necessita. Não existe obrigação em se pagar o zakat quando os bens se deterioram antes da data para o pagamento do mesmo. Porém, a obrigação permanece se a pessoa morrer. Nesse caso, alguém da família paga por ela antes de fazer a divisão dos bens e depois do pagamento das dívidas. O marido também pode pagar o zakat pela esposa, se ela assim o permitir. O período de um ano é aplicado em todos os tipos de zakat, como o zakat das plantações, ouro, prata e outros. As condições para o pagamento do zakat. Falamos agora sobre as condições para o pagamento do zakat. Primeiro, a intenção de se pagar o zakat cumprindo um pilar do Islã. Segundo, é permitido que uma pessoa seja incumbida por outra para pagar o zakat. O zakat também deve ser pago para os pobres de sua cidade, como no dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele instrui: ensine-os que Allah ordenou que pagassem o zakat dos mais ricos para os mais pobres. Também pode ser pago para parentes e para aqueles que lutam pela causa de Allah, se assim for a necessidade. Quarto, deve ser pago o zakat para os mais próximos, porém não se paga para aqueles dos quais já se tem o compromisso de sustento, como do marido para com a esposa, por exemplo, já que o sustento da esposa é obrigação do marido, e nem para quem tem o direito à herança, exceto se esses estiverem endividados. Nesse caso, se paga as dívidas da pessoa ou parte dela, e também se estiverem trabalhando na distribuição do zakat ou lutando pela causa de Allah. E por último, o zakat deve ser pago de bens conseguidos licitamente, e é recomendável que se mostre que está se pagando o zakat. Quem recebe o zakat? A quem se paga o zakat? Quem tem a prioridade em receber o zakat está expresso no versículo do Alcorão, na surata O Arrependimento, Surat At-Tawbah, o versículo número 6, onde Allah o Altíssimo diz: as caridades, o zakat, são para os miseráveis, os pobres e para quem trabalha em sua distribuição. Também para aqueles que vêm para o Islã e os em dificuldade, e para aqueles que lutam pela causa de Allah. Uma obrigação colocada por Allah, e Allah de tudo sabe e é sapientíssimo. Entendemos por miseráveis aqueles que não têm nem mesmo o mínimo para se sustentar. Os pobres são aqueles que têm algo para o sustento, ainda que não por completo. E quem não pode receber o zakat? E quem não pode receber o zakat? Primeiro, o incrédulo, o não muçulmano. Ainda que não seja proibido ajudá-lo financeiramente. Pelo contrário, é incentivado e permitido ajudar um não muçulmano, mas com doações e caridades, não com o zakat.
não se paga também para aquele que tem condições de pagá-lo. Também não se paga para aqueles que têm direito ao sustento, como esposa, filhos ou pais, ainda que possa ser pago da esposa para o marido, uma vez que não é obrigação da esposa sustentá-lo. Qualquer um que tenha a obrigação de pagar o zakat e não faz, sem nenhum motivo aparente, incorre em pecado. Aliás, incorre num dos maiores pecados, que é justamente o de deixar um pilar do Islã. E aquele que nega a sua obrigatoriedade não pode se considerar muçulmano. Allah o Altíssimo diz também na Sura do Arrependimento, na Sura At-Tawbah, aqueles que acumulam a prata e o ouro e não os distribuem pela causa de Allah, alerte-os de um doloroso castigo. Todos os donos de bens acumulados que não pagam o devido zakat por eles estão admoestados de um doloroso castigo na outra vida, ao contrário de quem os paga. Para estes, Allah reserva infinitas recompensas.